Hoje é o terceiro vídeo da série de biblioterapia. Esse vídeo conclui aí a primeira série que eu fiz sobre biblioterapia, e vamos lá conhecer um pouquinho sobre o embasamento científico dessa área. Bora? Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bela, uma jornalista bibliófila que mora na Inglaterra. E, gente, eu estava até com saudade desse meu cenário. Para quem não sabe, eu estava aí no Brasil visitando os meus pais e agora já cheguei. Por um lado, é bom que eu estava com saudade desse cenário, mas eu já estou morrendo de saudade de vocês e da minha família. Mas é vida que segue, bora? Mas olha, eu sei que vocês vão ficar com saudades da minha mãe, que estava aí uma participante ativa desse canal, né? Mas já estou convidando a minha mãe, mais como uma convocação para você, mãe, fazer daí do Brasil, aí da sua casa, alguns vídeos aqui pro canal também, que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. Então, tá super convidada. Bom, e se você é novo por aqui e não tá entendendo nada desse papo, eu já te convido para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber as notificações de vídeos novos, deixar já o seu curtir, que isso é muito importante. E olha, aqui você vai ter muito conteúdo sobre literatura, sobre a leitura criativa, sobre biblioterapia, né, que tem aí os livros enquanto remédio. E também um pouquinho das minhas andanças pelo mundo, né? Minha última viagem foi aí para o Brasil, fiz uns passeios por aí também, tem alguns vlogs, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês. Convido você então a ser um inscrito aqui do canal e me acompanhar. Bom, esse vídeo aqui, ele encerra uma série que a gente começou, né? Eu falei sobre a biblioterapia e eu dividi em 3 vídeos e esse é o terceiro vídeo. Eu vou deixar os anteriores também linkados aqui no box de descrição, vou deixar também nos cards para vocês. Eu falei um pouquinho sobre o que é biblioterapia, falei também um pouquinho sobre a minha relação com a biblioterapia e hoje eu vou falar um pouquinho das pesquisas que existem e dos estudos que existem sobre a leitura enquanto uma cura mesmo, né? Que é um pouquinho sobre o que é a biblioterapia. E para entender esse vídeo aqui, esse terceiro vídeo, eu sugiro fortemente que vocês assistam primeiro os 2 primeiros vídeos dessa série, porque aí você vai ter todo o conhecimento assim do que é a biblioterapia, de como é a minha relação com essa área, para você entender essas pesquisas e esses estudos que eu vou apresentar para vocês aqui. Bom, vamos começar. Eu vou pegar uma colazinha aqui, né, o meu computador, porque eu quero falar certinho para vocês sobre os estudos, sobre as universidades que fizeram esses estudos. É muito importante, né, para a gente ter as fontes certinho, né. A primeira pesquisa que eu vou falar é uma pesquisa que foi realizada pela University of Sussex, aqui na Inglaterra. Essa pesquisa foi em 2009. E os pesquisadores, gente, eles descobriram que ler 6 minutos por dia pode reduzir o estresse em até 68%. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos aqui, se você me acompanha há mais tempo, você já sabe desse dado. Além disso, essa leitura, esses 6 minutos diários de leitura, eles diminuem os batimentos cardíacos e levam o corpo a um estado de relaxamento, gente. Ai, gente, olha que delícia essa pesquisa, né? Isso mostra, inclusive, que a leitura, ela faz diminuir a ansiedade. E essa descoberta, ela impressionou os pesquisadores ainda mais, né? E as pessoas de uma forma geral. Por quê? A leitura, ela se encontrou em primeiro lugar entre as atividades selecionadas que mais promovem relaxamento. A leitura fica à frente de escutar música, tomar uma xícara de chá e caminhar ao ar livre. Gente, pensa o quanto esse achado é interessante, né? Assim, um momentinho que você consegue focar ali 6 minutinhos na leitura, ela tira todo esse seu estresse, consegue fazer um relaxamento muscular no seu corpo. Isso, gente, é muito importante. Bom, e aí eu vou ler aqui, ó, de acordo com o pesquisador e neuropsicólogo cognitivo Dr. David Lewis,
Isso ocorre porque a leitura é mais do que uma distração e, em vez disso, oferece a oportunidade de se deixar absorver pela imaginação do autor e entrar em um estado alterado de consciência que relaxa o cérebro. Ai, gente, eu leio isso, eu fico tão animada, tão entusiasmada, assim, eu queria muito passar para vocês essas pesquisas, né? Tô falando agora essa primeira, mas vou falar mais outras para vocês aqui, porque realmente, gente, é um hábito que é saudável para a sua vida. Então, caso você ainda não se considere um leitor, você ainda tenha dificuldade de colocar esse hábito na sua vida, aqui são algumas coisas que podem te motivar a tentar inserir a leitura aí diária na sua vida, tá? Na sua rotina. Bom, vamos então para o segundo estudo que eu vou mostrar para vocês, tá? Uma pesquisa realizada em Yale School of Public Health apontou que ler romances, vejam essa pesquisa, ler romances, e aqui eu não estou falando de romances românticos, eu estou falando romances enquanto estrutura de texto, tá? Ficção, aumenta a longevidade em até 2 anos. Embora não haja ainda, né, uma explicação definitiva sobre o porquê a leitura contribui para uma vida mais longa, as pesquisas dessa universidade de Yale explicam que a leitura mantém o cérebro ativo e estimula uma conexão emocional com outras pessoas. É provável que a combinação desses dois fatores leve ao aumento da longevidade. E aqui a gente sabe, né, gente, quando a gente lê ficção, quando a gente pega um romance para ler, a gente se conecta com o personagem, a gente se conecta com as histórias, a gente se conecta com as dores dos personagens. E sim, a gente acaba criando empatia, a gente constrói a empatia em nós mesmos, né? Nós, enquanto leitores, a gente constrói aí esse sentimento, essa empatia em relação aos personagens, o que, na verdade, nos aproxima das pessoas também, das relações humanas. A gente tem que ler, né, gerar essa conexão com os personagens, criar toda essa empatia pelos personagens e conseguir absorver isso para a nossa vida e colocar nas nossas relações interpessoais também. Isso é o resultado maravilhoso aí da leitura. Se a gente consegue fazer isso a gente contribui, né, para um mundo melhor. Isso parece ilusório, utópico, mas é real, assim, né? Isso a gente consegue fazer isso com a leitura. Agora vamos para o terceiro achado também, que eu também achei incrível. Vamos lá, pesquisas científicas mostram que ler e depois falar sobre o que você leu e o que você sentiu com a leitura, bom, o que a gente costuma fazer no nosso clube de leitura, a leitura cura, o que eu faço aqui com vocês também sempre, quando eu trago livros, falo com vocês as minhas percepções, os meus sentimentos, como aquela leitura me afetou e que vocês também fazem aqui pelos comentários. Isso, gente, é benéfico para a saúde mental e o bem-estar. Então, gente, olha, essa troca que a gente tem aqui, essa troca que a gente tem no clube, essa troca que a gente tem lá no Insta. Aliás, quem não me segue no Insta, eu vou deixar aqui o @ para vocês me seguirem também. Isso é muito benéfico para a nossa saúde mental e nosso bem-estar, né? Então, isso eu sinto e eu sei que muitos de vocês também sentem, vocês já passaram muito feedback sobre isso. Aliás, me conte aqui nos comentários se vocês sentem mesmo esse bem-estar, essa melhora aí na sua saúde mental, se vocês conseguem perceber isso após uma leitura e após conversar sobre essa leitura. Eu quero conhecer sobre vocês também, tá? O Liverpool Health Inequalities Research Institute examinou um programa de grupo de leitura de 2 semanas para pessoas diagnosticadas com depressão, durante um período de 12 meses. Gente, agora vejam. O resultado foi melhoria significativa na saúde mental de todos os membros participantes. Os participantes relataram maior concentração, melhor compreensão emocional, maior autoconsciência e capacidade de discutir questões significativas relacionadas a si mesmo e ao outro. Quando a gente lê aquilo que a gente estava falando, né? A gente consegue se conectar com as questões vivenciadas pelos personagens
e a gente traz reflexões para as nossas questões emocionais, né? Então, isso é muito importante, isso é sábio, né? É sábio a gente pegar e aprender com as experiências do outro, sem que a gente precise viver também aquelas experiências, né, que o personagem está vivendo. Então, gente, é muito incrível esse acompanhamento de pessoas com depressão, né? É importante dizer aqui que a leitura, ela é um auxílio para as pessoas com depressão, obviamente que não substitui acompanhamento psicológico, medicação quando necessário e prescrito por um profissional, obviamente isso não substitui, mas é um auxílio, então anda junto. Bom, então vamos para o quarto estudo aí que eu separei para vocês, né? Pesquisadores da New School for Social Research dos Estados Unidos descobriram que a leitura aumenta a capacidade dos leitores de ter empatia. Isso a gente falou aqui também, né? E isso é de muito fácil percepção. Se você já é um leitor mais assíduo, mais, né? Não vou nem dizer a palavra experiente, que eu acho essa palavra um pouquinho, não sei, talvez soe até um pouco elitista, mas assim, se você é um leitor mais assíduo, você já é capaz de perceber essa mudança na sua vida, essa sua maior capacidade de ter empatia pelo outro, não só pelos personagens, é aquilo que a gente faz, a gente constrói ali com os personagens, com as leituras, com as histórias, mas a gente consegue transpor isso para a vida, né? E tem isso comprovado aí por esse instituto, né, New School for Social Research dos Estados Unidos. A pesquisa mostrou que as pessoas que leem ficção literária mostram uma maior capacidade de compreender os sentimentos e as crenças dos outros, ou seja, as diferentes crenças, né? Nós precisamos conviver com as diferentes crenças, cada um tem a sua própria crença. Imagina, se o mundo inteiro pudesse ser assim, perfeito, né? Os pesquisadores chamam essa capacidade de teoria da mente. Aí depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada aí no Google para entender um pouquinho mais sobre essa teoria da mente. A pesquisa mostra ainda que os leitores de ficção tendem a ter uma teoria da mente mais desenvolvida. Agora, gente, eu vou dar um exemplo. Eu falei desses estudos que eu selecionei, obviamente tem mais um monte, tá, gente? Eu só selecionei alguns para vocês, para mostrar aí como a leitura é importante para a saúde mental, como a gente consegue melhorar a nossa saúde mental com a leitura, com as histórias, né? E agora eu vou dar um exemplo prático de um país que enxergou isso e que coloca na sua estrutura, na estrutura da saúde pública, algo incrível. E eu tô falando, gente, aqui da Inglaterra, não queria puxar sardinha pra cá, não. Reconheço os problemas que a Inglaterra tem, mas quando tem qualidades, quando tem coisas boas, a gente tem que compartilhar também, né? Ao que tudo indica, né? O sistema de saúde pública, o governo, a Inglaterra, né, o país em si, eles valorizam muito a leitura. Eu vejo isso na escola do meu filho, vejo isso quando a gente sai na rua, né, em todos os lugares que a gente vai, tem alguém lendo o livro, então é algo que é muito comum na cultura dos ingleses. Bom, e aí, gente, o sistema de saúde público britânico, que é o NHS, né, National Health Service, né, o NHS, ele oferece aos usuários, a todos os usuários do país, do Reino Unido, na verdade, né, um programa que se chama Books on Prescription, livros sob prescrição, e o Reading Well, lendo bem. Qualquer pessoa consegue ter acesso a esse programa, né? O objetivo desses programas disponíveis aí no sistema de saúde público britânico é que as pessoas utilizem os livros, tanto ficção quanto os livros também de autoajuda e os de não ficção, para o fortalecimento da saúde mental e o bem-estar. Então, assim, eles disponibilizam uma lista de livros para cada tema, para cada necessidade. Então existe ali um site dentro ali do sistema de saúde público que tem todo um direcionamento para que o usuário, né, que tenha qualquer necessidade, ele seja atendido por um profissional e esse profissional ele vai prescrever livros de acordo com a demanda de cada usuário, de cada cidadão.
E isso é muito incrível. Eu vejo isso como uma evolução, mas que, na verdade, quem assistiu aos outros vídeos sabe que isso isso é tão antigo, né? Enfim, então tá aí, gente, uma série de pesquisas, essa ação aqui da Inglaterra, e olha, eu separei a Inglaterra, mas com certeza isso existe em outros países também, que eu não tenho conhecimento, mas eu trouxe aqui da Inglaterra, que é onde eu vivo, onde eu moro, onde eu tenho mais acesso. Olha quanta coisa interessante sobre o universo da literatura, sobre como os livros podem nos ajudar mentalmente, individualmente, e como os livros e histórias, quando eu digo livros, gente, o livro é aquela coisa física, mas eu tô querendo dizer das histórias que os livros carregam, né? Como que eles podem nos ajudar socialmente, coletivamente. Se você acha que esse vídeo faz sentido para mais pessoas, compartilhe, ajude a disseminar essa informação, que essa informação é muito importante chegar a cada vez mais pessoas. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários para mim o que vocês acham sobre isso, se vocês têm conhecimento de outros países que utilizam também os livros como remédio, né? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo.